Pais com filhas. Qual era seu namorado favorito e o que o fez se destacar? Eu sou a filha. Meu pai teve esta conversa comigo no outro dia. Estávamos tomando vinho e queijo antes do Natal e ela estava recebendo um pouco de açaí. Não costumamos falar de coisas sérias. Então isso significou 1 tonelada. Meu pai disse, sabe? Sua mãe e eu estamos sempre observando. Estamos observando como ela te ajuda a sair do carro. Como quando você está lutando com sua bolsa e lhe dá uma mão. Quando você adormece no sofá. Vemos como ele arranha sua cabeça. Nós o vemos cuidando de você e você cuidando dele. Minha filha, você é uma ajudante e uma cuidadora. É tão maravilhoso ver que a pessoa que você escolheu faz isso também. Você já namorou alguns caras egoístas no passado e sua mãe e eu vimos esses caras deixar você lutar e não dar uma mãozinha. Estamos tão felizes em ver que você encontrou um parceiro. Foi Ellen que pediu ajuda. Seus pais são pessoas más. A mãe fuma muita droga e eu nunca vi sóbria. Eu expulsei o menino de minha casa por seus problemas e disse a Ellie para nunca voltar. Vários meses depois, de madrugada e um dia frio e gelado, Ellie bateu na minha porta. Eu abri e pude ver que ele saiu de sua casa de uma maneira rápida usando nada além de pijama e tinha um cobertor ao redor dele. Ellie disse, eu não posso mais fazer besteira com meus pais. Eu acenei para ele entrar e apontei para um sofá onde Ellie pudesse dormir. Não havia nenhuma palavra falada entre nós. Ellie descobriu suas próprias besteiras e se mudou para a casa de suas irmãs no Oregon. Ellie se tornou uma pessoa respeitável. Ela estava em desvantagem porque seus pais eram pessoas de merda. Mas ganhou redenção suficiente para pedir emprestadas minhas ferramentas, meu caminhão e meu respeito. Minha filha decidiu que ele não era o homem certo para ela e seguiu em frente. O garoto e eu ainda somos bons amigos. Meu pai tinha 4 filhas e nenhum filho. Então ele era muito do tipo sentar e polir sua caçadeira enquanto conversava com novos namorados. Eu, o mais novo, tive um encontro casual com um cara que conheci desde o colegial. Mas ela estava 1 ano à frente. Então ele deixou o estado para ir para a faculdade. Depois de alguns telefonemas e cartas, decidimos tentar namorar de longa distância. Rapidamente, para as férias de Natal, o namorado chegou em casa para visitar a família. Saímos em 1 ou 2 encontros de verdade. O pai estava fora em uma viagem de negócios. Ele chegou em casa e disse que precisava encontrar esse cara antes que eu pudesse sair em mais encontros. Chegou a noite do encontro e eu estava atrasado voltando do trabalho. Então corri para cima para me arrumar. Desci para encontrar os dois sentados ali assistindo a um filme horrível de classificação B e escolhendo todos os erros. Aparentemente o namorado andou, cumprimentou meu pai, sentou-se e começou a perguntar sobre o filme. Mas fez de uma maneira amigável e não egoísta. Meu pai nem sabia na época que estava estudando engenharia. Meu pai era engenheiro. Ambos os pais acabaram gostando tanto dele que me disseram que se nós divorciássemos, eles me negariam e o adotariam logo. Na verdade, não tenho certeza se isso era uma piada. De qualquer forma, ainda estamos casados 28 anos depois. Eu me lembro que a de minha filha traria um cara por valor de choque, medidores de orelha, tatuagens e afins. Eu sempre teria a certeza de chamar o jovem pelo seu primeiro nome e envolvê-lo em todas as conversas. Pude ver que minhas filhas perceberam que não teriam a reação que queriam. Alguns dias mais tarde eu perguntaria quando assim e assim está ocorrendo novamente. Elas abanavam a cabeça e riam. Ambas acabavam com excelentes parceiras que as tratavam muito bem. Um deles tinha auriculares e tatuagens. Então eu acho que as piadas sobre mim, RS. Ambas as minhas irmãs tinham um gosto questionável por parceiros, mas a irmã com quem estou mais próxima namorou um grande cara no colegial, apenas um cara responsável e sólido. Tinha um plano para uma carreira, bonito, sempre aplaudia, super simpático. Eles romperam, como muitos relacionamentos no colegial. Como quase 20 anos mais tarde, eu sou barman, e aquele cara entra e pensa que eu sou ela. Ela ainda é super simpático, dono de um negócio de construção civil. Pergunta por minha irmã. Minha irmã está no meio de um divórcio e eu eventualmente consigo um emprego para ela no lugar onde estou servindo de bar. Ela é tão obviamente tudo sobre ela, mas ela não vê isso. Oferece-se para levá-la à pesca, do qual ela se lembra que era sua coisa favorita. Com seus 3 meninos, faz com que ela chegue ao carro todas as noites. Tudo isso, pergunta ela quando seu divórcio estiver finalizado. E eu e meus pais somos como, oh meu Deus, por favor, vá. Este cara é incrível. Ele também é enorme, musculoso e lindo. Não,
Seria esquisito, eles namoravam quando eram crianças. Ficamos todos perplexos. Eu ainda estou perplexo. Ellie se mudou para outro estado. Está namorando outro barman. Não indo a lugar nenhum. Hugo. Responderei por meu pai. Já que Ellie não Reddit seu favorito é meu favorito. Minha irmã conheceu um simpático fuzileiro numa festa que ela acabou de ir. 4 dias depois, Ellie volta para o Havaí e pouco tempo depois disso, Ellie se despede para o Iraque. Meus pais já o haviam conhecido. Meu pai até conseguiu uma lista de coisas que Ellie e os outros caras de sua unidade gostariam de ter enquanto estavam destacados. Eles falavam frequentemente ao telefone de manhã cedo e mantinham contato. Cerca de 6 meses após o seu destacamento, eles se separam. Seu destacamento termina alguns meses depois disso e Ellie volta para o Havaí e depois volta para casa para ver sua família. Um dia, ao visitá-la, Ellie liga para ela e diz que está vindo para nossa casa. Ellie aparece e minha irmã caminha até Ellie. Eles se abraçam e estão juntos desde então. Ellie volta para o Havaí e ela foi lá algumas vezes para visitar e para os bailes do Corpo de Fuzileiros Navais. Seu tempo na Marinha termina e Ellie veio morar com nossa família por um tempo antes deles se casarem. Eles estão casados há 10 anos. 3 filhos. 2 cachorros e as coisas estão bem. Ellie se destacou porque um cara legal. A trata bem. E seus 2 namorados anteriores variavam de abusadores mentais a abusadores físicos. Eu li muitas destas respostas e me pergunto quanto as pessoas veem do que acontece nos bastidores. Eu sei qual dos meus ex é o favorito dos meus pais. Ela era doce, charmoso e pateta. Tinha um bom emprego. Cuidava de seus pais. Jogava golfe com minha mãe. No final de nosso relacionamento, eu estava procurando em outro lugar para sair. Porque me sentia tão presa. Minha família está ciente disso. Não me olharam favoravelmente para isso. Para dizer de forma leve, este homem estava tentando me isolar e eu suspeito que também estava tentando me engravidar enquanto eu estava entre empregos e não me qualificava para a licença de maternidade. Ela era tão clemente e gracioso com todos, até mesmo comigo. Até chegarmos em casa ou no carro e ela soltava sua raiva. Ela me cerejava constantemente quando eu não queria fazer algo à sua maneira. Ela me agarrava pelo ombro ou pelo braço com tanta força que doía e me guiava quando ninguém estava olhando. Ela me estrangulava quando nossa relação finalmente explodiu. Eu nunca contei a meus pais. Ao longo dos anos, eles ouviram pedaços de como ela poderia ser controlador. Mas às vezes me pergunto se meu pai acha que estou sendo dramático. Acho que minha mãe entende agora, embora ela ainda não saiba tudo o que aconteceu. Seu mais recente com quem ela terminou as coisas. Quando ela se mudou para o outro lado do país. Ela era consideravelmente mais velho. Mas eu a levantei para tomar boas decisões por ela mesma. Então isso não era um problema. Ela a tratou como uma senhora. Não violou sua liberdade, apoiou suas ambições e não se impôs a seu tempo. Ela até veio até mim perguntando se eu me importaria se ela ajudasse a pagar uma parte específica de sua educação quando ela estava terminando seu mestrado. Quando eles se separaram, ela ainda ajudou a mudar-se de OK para a Flórida. Conseguiu que ela se instalasse e voltou para casa. Um cara sólido, um bom homem. Então eu tenho uma família de tamanho decente. Meu pai era basicamente o patriarca da família, pois ele era o mais velho e bem-sucedido do grupo e todos eles vinham até ele para pedir conselhos antes de ele falecer e esse título foi basicamente conferido a mim agora. O que é estranho, mas não é o objetivo do cargo. Mas eu sei o que ele procurava e o que eu procuro para todos os meus primos. Eu sou o único homem, de cerca de 20 de nós. Ele procurava respeito na maneira como interagiam. Que o namorado ouvia o que meus primos tinham a dizer. Tinha um emprego, eu tinha ambições e estava trabalhando para atingir esses objetivos. E por fim tinha uma curiosidade sobre o mundo a seu redor. Responderei por meu pai porque ele não tem Reddit. Meu pai amou meu namorado do colegial. Estivemos juntos quase 3 anos e ele sempre foi respeitoso e eles se uniram por muitos passatempos em comum. Já que ela estava o tempo todo em casa. Eu terminei com ela quando eu era veterano. Ele era um ano mais velho que eu. Então ele já tinha se formado. Então nós vimos muito menos um do outro. E eu comecei a namorar um cara novo que meu pai odiou. Ele odiava ainda mais quando eu engravidei logo depois de terminar o ensino médio. Ele pensou que eu estava jogando minha vida fora com esse cara. Avanço rápido, 14 anos e ele é um homem maravilhoso e um pai incrível. Estamos juntos desde então e meu pai eventualmente se aqueceu com ele. Meu ex, entretanto, é divorciado e um pai caloteiro com um problema de álcool.
Sou um filho aqui falando sobre meu pai e minha irmã. Acho que Ellie nunca gostou muito de nenhum de seus namorados. Seu primeiro marido estava por volta de uns 5 anos antes deles se separarem. Eles conseguiram ter um filho durante esse tempo. Isso foi nos anos 90 e quando todos nós vivíamos em Indiana. Alguns anos mais tarde, ainda eram os anos 90, quando ela conheceu um cara da Dinamarca na internet. Minha irmã e sua amiga se divertiram e pouparam dinheiro para umas férias na França e o conheceram lá. Ele parecia ser um cara muito legal que tinha uma boa vida e carreira. Eles foram para casa e alguns meses depois ele veio para a Indiana. Antes de ele partir, eles estavam noivos. Sua próxima viagem alguns meses depois disso foi quando ele se mudou para cá. Pela minha vida não consigo perceber isso. Ele teve uma vida realmente boa em Copenhague e minha irmã mal conseguia sobreviver em Evansville, Indiana. Independentemente disso, eles escolheram Indiana. Eles se casaram. Ela adotou seu primeiro filho como seu desde que o pai biológico havia se tornado um drogado completo. E eles tiveram mais 2 filhos. Ele conseguiu um bom emprego em uma empresa financeira local e trabalhou até a gerência durante os mais de 20 anos que lá trabalhou. O cara não era nada além de apoiar minha irmã durante todo o tempo em que estiveram juntos. Eu amo minha irmã e tudo mais. Mas ainda não sei como ela conseguiu esse cara. No outono passado, ele faleceu de câncer no início dos 50 anos. Ele sempre foi um narcisista carente que se aproveitava de todos à sua volta e a única razão pela qual eu posso pensar que ele não gostava do marido dela é porque era mais difícil para ele conseguir dinheiro da minha irmã e controlá-la quando o marido dela veio para a América. Basicamente, minha irmã se reunia com seus amigos em uma sucateira local 1 ou 2 vezes por mês e ficava fora mais tarde do que nosso pai pensava que ela deveria ter, porque você sabe como as mulheres podem ficar quando todas elas se reúnem. Sim. Um bando de mulheres de 50 anos que se reúnem para fazer álbuns de recortes vai realmente se juntar às 23 horas na pequena cidade de Indiana. Uou! Ainda me lembro da história da última conversa que meu pai teve com o homem. Seu marido estava deitado em uma cama de hospital morrendo de câncer no dia anterior à sua morte. Minha irmã teve que sair do quarto para assinar alguns papéis para que ele fosse transferido para o hospital. Nosso pai estava lá e quando ela saiu, ele decidiu que era o momento perfeito para convencer seu marido de que nosso pai deveria pegar o carro do marido depois de sua morte. O carro do pai estava tendo problemas e seu marido não ia mais precisar dele. Então por que eles não deveriam simplesmente dá-lo ao pai? Não importava que minha irmã fosse precisar de todo o dinheiro que pudesse receber, já que o marido que fez a maior parte do dinheiro deles está morrendo. Não importava que minha irmã e seu marido já tivessem dito ao filho de 16 anos que ele poderia ficar com o carro do pai. Não. Deveria ir para o cara que sempre foi um idiota. Quando lhe foi dito firmemente não, ele começou de novo sobre como ele desejava que eles nunca tivessem se casado. Essa foi a última conversa deles.